Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso 8º episódio do podcast Rural contra as Fake News. Nós estivemos nas últimas semanas em transição, dada a volta das aulas presenciais, mas ao pouco a gente está de volta. E no episódio de hoje, a gente vai conversar com as professoras Débora Regina e Lúcia Helena. Elas atuam no Instituto de Veterinária da nossa universidade sobre as famosas viroses, né? Todo mundo já ouviu falar ou já teve experiência de contrair uma virose. E por isso mesmo existe muita desinformação a respeito. E as professoras vieram aqui hoje para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o mundo dos vírus e como é que ele funciona. Vamos falar também sobre as fake news associadas às viroses e como isso interfere na nossa capacidade de enfrentamento a essas doenças. Desde já, eu agradeço a importantíssima participação das professoras Débora e Lúcia e agradeço também a você que está aqui acompanhando o nosso trabalho enquanto audiência. Convido você a assistir os nossos outros episódios que estão aqui no nosso canal, o canal da Proeste, da UFRJ, numa playlist chamada Rural contra as Fake News. Deixo então vocês com a fala delas e volto no finalzinho. Até mais! Olá, pessoal. Hoje eu, professora Débora Regina, de Virologia, e a professora Lúcia, de Imunologia, iremos falar sobre as doenças causadas por vírus, conhecida também como viroses, e o impacto das fake news no controle destas doenças no contexto da saúde única. O conceito de saúde única trata do equilíbrio entre a saúde humana, animal e ambiental. Com suporte de pesquisas científicas, é possível se estudar os fatores envolvidos na manutenção desse equilíbrio, assim como auxiliar na criação de políticas públicas que são, afinal, as leis que regem a sociedade. A espécie humana e os animais e a natureza convivem desde que nós nos entendemos como espécie, e as consequências dessa interação são extremamente dinâmicas. A depender da intervenção humana, principalmente, nem sempre esse equilíbrio é atingido. Sabemos que a humanidade, ao longo dos séculos, foi aumentando e mais sociedades foram formadas. A formação de comunidades levou à necessidade de produção de mais alimentos e criação de animais. É claro que, com isso, passamos a ocupar mais espaços antes pouco explorados. A interação entre esses três componentes da saúde única, humanos, animais e ambiente, passou a acontecer de forma cada vez mais intensa. E onde entra, então, o nascimento, entre aspas, das viroses nisso tudo? Bom, os vírus são micro-organismos bem pequenos e invisíveis, parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para os vírus permanecerem existindo na natureza, eles precisam estar obrigatoriamente presentes em um indivíduo, seja ele humano, animal ou vegetal, e, eventualmente, eles podem ser transmitidos entre estes indivíduos, podendo ser da mesma espécie ou não, formando uma cadeia de transmissão. Mas quando exatamente esta cadeia começa? Muitos vírus estão presentes em diferentes espécies animais e não são capazes de estabelecer uma infecção na espécie humana. Porém, o contato frequente com esses animais pode levar ao que chamamos de emergência viral, o que significa que esses vírus presentes em espécies animais pode passar a circular também na espécie humana, muitas vezes causando doenças. Esse fenômeno é conhecido como quebra de barreira de espécie e não é um evento incomum. Ele depende de características do vírus e do hospedeiro. Essa cadeia de transmissão somente é mantida quando esses indivíduos estão suscetíveis. Agora, vou passar a palavra para a professora Lúcia Helena explicar para vocês o que significa esse conceito. Oi, gente, vamos lá. Suscetível é relativo à suscetibilidade, que quer dizer que aquele indivíduo não possui ainda uma resposta imune em seu organismo que impeça que, nesse caso, o vírus ali estabeleça uma infecção, caracterizada pela multiplicação do vírus naquele organismo. As infecções podem estar associadas a quadros de doenças leves a graves. A proteção contra infecções é conhecida como imunidade.
A imunidade é a forma que seu sistema imunitário reage à entrada desses micro-organismos no nosso corpo. Há uma forma de protegermos nosso organismo contra infecções virais sem que fiquemos doentes ou que a doença evolua para uma forma grave. E essa forma é a vacinação. As vacinas já existem há muitos séculos e são responsáveis pela diminuição de casos de muitas doenças conhecidas, como sarampo e poliomielite. Desde a primeira prática de vacinação desenvolvida por Edward Jenner, um médico inglês, as vacinas sofriam preconceitos gerados pelos rumores criados pela população, termo hoje conhecido como notícias falsas ou fake news. Naquela época, a vacina era produzida a partir de material de vacas com varíola bovina, para imunização contra a varíola humana. As pessoas acreditavam que, ao serem vacinadas, elas iriam adquirir características destes animais. Hoje, a varíola foi erradicada e essa doença, que causou muitas mortes no mundo, foi controlada graças à vacinação criada por ele. No início do século XX, um famoso médico sanitarista, Oswaldo Cruz, promoveu uma campanha de vacinação para a proteção contra a febre amarela, uma doença que estava causando muitos impactos na população do Rio de Janeiro. Essa doença é transmitida por mosquitos e, além do controle desses insetos, a vacinação passou a ser uma estratégia valiosa para a diminuição deste impacto. Naquela época, todos os indivíduos deveriam ser vacinados, o que causou grande indignação por parte da população, resultando no famoso episódio histórico da revolta das vacinas. Fato é que a febre amarela foi controlada, assim como muitas outras doenças para cujas vacinas foram criadas. As vacinas sempre foram alvo de desconfiança daqueles que desconhecem as metodologias científicas. Há muitas décadas, os pesquisadores trabalham pelo desenvolvimento de várias vacinas para viroses e outras doenças, que tiveram comprovadamente uma redução dos casos. Em 1998, o cientista Andrew Wakefield escreveu um trabalho que associava a vacina tríplice viral com o desenvolvimento do autismo em crianças. Posteriormente, outros estudos foram realizados para a comprovação ou não desta hipótese, demonstrando que essa associação era incorreta. Devido a este episódio, a vacinação de crianças na Inglaterra teve sua abrangência diminuída e doenças antes controladas tiveram um grande número de aumento de casos, a exemplo do sarampo. Essa ideia falsa se espalhou para outros locais do mundo, causando muitas mortes de crianças, especialmente nos países onde estas sofrem de desnutrição e vivem em condições precárias. Portanto, gente, a vacinação é uma prática de responsabilidade individual e coletiva. Não é mesmo, Débora? Pois é. Recentemente, na pandemia da Covid-19, muitas fake news foram criadas por pessoas que não buscaram se informar sobre as vacinas, como elas são produzidas e seus respectivos efeitos. Dentre elas, a possibilidade do vírus nos transformar em animais. Outras sugerindo a possibilidade de, ao nos vacinarmos, sermos infectados pelo vírus do HIV. Essas atitudes representam um grande risco para a saúde única, uma vez que representam um desserviço à comunidade global. Muitos daqueles que passaram a acreditar nessas fake news deixam de se vacinar e de vacinar aqueles sob suas responsabilidades, criando bolhas de indivíduos suscetíveis à infecção. É justo nessas bolhas que são criadas as oportunidades para os vírus manterem a cadeia de transmissão nas populações humanas e animais. Portanto, a beleza da ciência está em a utilizarmos em favor de todos nós, proporcionando qualidade de vida a todos os seres viventes desse planeta, independente da espécie, gênero, crença, opção política e nacionalidade. O que seria de nosso planeta se não pudéssemos garantir a biodiversidade? Muito chato, né? Foi um grande prazer falar com vocês. Estamos sempre à disposição no Laboratório de Imunologia e Virologia do Instituto de Veterinária. Olá, pessoal, voltei.
Queria agradecer às professoras por essa exposição altamente elucidativa. Acredito que a partir de agora a gente tem uma outra perspectiva sobre a virologia, sobre a vacina, né? Que trabalho muito importante que é o de vocês, professoras, tanto com a pesquisa quanto com a divulgação científica. Espero que vocês possam participar novamente com a gente. E agradeço também a você que ficou assistindo aqui até agora conosco, convidando você também para ficar de olho no nosso canal em relação aos próximos episódios que a gente vai lançar. Compartilhe essa informação com quem você acha que é necessário, né? Temos um movimento anti-vacina muito importante no Brasil hoje. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo.